Conheça o maior evento de MMA do mundo, a história do UFC. Ultimate Fighting Championship do UFC é mais do que apenas uma organização de esportes de combate. É um fenômeno cultural e uma potência global que redefiniu o mundo das artes marciais mistas, o MMA. Desde suas raízes humildes, inspiradas em antigas tradições de combate, como o Pancration grego e o Vale Tudo brasileiro, o UFC evoluiu para se tornar uma entidade altamente organizada e regulamentada. Com um alcance global que se estende a mais de 165 países e uma base de fãs composta majoritariamente por millennials, o UFC é um exemplo notável de inovação e adaptação. Ao longo dos anos, a organização tem feito investimentos significativos em tecnologia, como o lançamento do UFC Fight Pass, e em parcerias estratégicas, incluindo o programa antidoping com a USADA e uma colaboração com a Reebok para equipamentos de atletas. Além disso, o UFC tem mostrado um compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos seus atletas, sendo a primeira em seu campo a oferecer cobertura de seguro para lesões relacionadas ao treinamento e investindo em pesquisas sobre a saúde cerebral em parceria com o Cleveland Clinic. O ponto culminante de seu sucesso veio em 2016, quando o UFC foi adquirido pela Endeavor em um acordo histórico que marcou a maior aquisição financeira de uma propriedade esportiva até então. Esse evento não apenas validou o impacto cultural e comercial do UFC, mas também pavimentou o caminho para um futuro ainda mais brilhante e expansivo. Esse vídeo busca explorar cada um desses aspectos em detalhes, fornecendo uma visão abrangente da trajetória de sucesso do UFC e de como ele continua a moldar e influenciar o mundo dos esportes e do entretenimento. Olá, guerreiros do octógono, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Faixa Preta, o seu portal para tudo relacionado ao UFC e artes marciais mistas. Antes de mergulharmos no fascinante mundo do UFC, queremos ouvir de vocês. Se há algum aspecto do UFC ou do MMA que você gostaria que explorássemos, deixe seu comentário assim. Canal Faixa Preta, eu queria um vídeo sobre o que vocês quiserem. Estamos super ansiosos para conhecer as suas sugestões e trazer conteúdos que vocês realmente querem ver. E é claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever no canal, dar aquele like maroto e ativar o sininho das notificações. Isso faz toda a diferença para nossa equipe e nos ajuda a continuar trazendo análises e insights exclusivos sobre o universo do UFC. O UFC não surgiu do nada, ele tem raízes profundas na história das artes marciais. Um dos eventos mais antigos que influenciaram a criação do UFC é o Pancration, uma forma antiga de combate desarmado que foi introduzida nos Jogos Olímpicos gregos em 648 a.C. Esse evento era uma mistura de boxe e luta livre, onde praticamente tudo era permitido, exceto morder e arrancar os olhos do oponente. O Pancration era tanto uma demonstração de habilidade bruta quanto de técnica refinada, e os lutadores frequentemente tinham que ser versáteis para vencer. Essa versatilidade é um eco direto no MMA moderno, onde os lutadores têm que ser proficientes em várias formas de combate. Cerca de 80 anos atrás, o Brasil deu sua própria contribuição ao mundo das artes marciais mistas com o Vale Tudo. Esse era um esporte de combate sem barreiras, onde os lutadores poderiam usar qualquer técnica para derrotar o oponente. O Vale Tudo foi crucial para o desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro, uma arte marcial que se concentra em técnicas de luta e submissão. A influência do Vale Tudo no UFC é inegável, especialmente considerando que muitos dos primeiros campeões do UFC eram especialistas em jiu-jitsu brasileiro. O que torna o UFC particularmente fascinante é como ele conseguiu sintetizar essas influências diversas em um esporte coeso e altamente regulamentado. A organização pegou o conceito de versatilidade do Pancration e a brutalidade sem barreiras do Vale Tudo e os fundiu em um esporte que exige tanto a habilidade técnica quanto a força bruta. Isso não é apenas uma evolução das artes marciais. É quase como uma homenagem aos guerreiros e lutadores que vieram antes, de culturas e épocas diferentes, mas com o mesmo espírito indomável. Nos primórdios do UFC, a organização adotou um formato de torneio de uma noite, que era tanto audacioso quanto arriscado. Imagine um cenário onde lutadores de diversas disciplinas, como karatê, jiu-jitsu, boxe e luta livre, se enfrentavam em uma única noite para determinar o campeão de luta definitiva. Esse formato era uma espécie de caldeirão de artes marciais, onde cada lutador trazia sua própria especialidade para o ringue. O vencedor não só tinha que ser habilidoso em sua própria disciplina, mas também adaptável o suficiente para enfrentar estilos completamente diferentes no mesmo evento. Era uma verdadeira prova de versatilidade e resistência. Em 2001, o UFC passou por uma transformação significativa sob a nova propriedade da Zuffa, LLC, liderada por Frank Fertitta III, Lorenzo Fertitta e Dana White.
Esse foi um ponto de inflexão para a organização. O UFC passou de um esporte de combate marginalizado para uma entidade altamente organizada e sancionada. Regras foram estabelecidas, categorias de peso foram introduzidas e protocolos de segurança foram implementados. Isso não apenas legitimou o UFC aos olhos do público e das autoridades, mas também atraiu um novo calibre de atletas e patrocinadores. Hoje o UFC é uma potência global que realiza mais de 40 eventos ao vivo por ano. Mas não são apenas eventos comuns. A gente está falando de espetáculos que lotam algumas das arenas mais prestigiadas do mundo, de Las Vegas a Abu Dhabi. Cada evento é uma produção massiva que envolve meses de planejamento, promoção e preparação. A organização também se esforça para entrar em novos mercados, adaptando-se às preferências culturais e regulamentações locais. Isso não só expande o alcance do UFC, mas também serve como uma plataforma para atletas de todo o mundo mostrarem seu talento em um palco global. A trajetória do UFC é uma história de visão, adaptação e execução impecável. Desde o seu humilde começo com torneios de uma noite, até se tornar uma organização esportiva global, o UFC demonstrou uma capacidade notável de evoluir, enquanto mantém a essência do que a torna tão atraente: a busca pelo melhor lutador em combate mano a mano. Antes de se tornar a voz inconfundível do UFC, Joe Rogan já era uma figura pública conhecida, com uma carreira multifacetada que incluía stand-up comedy e apresentação do programa de televisão Fear Factor. No entanto, foi em 1997 que Rogan entrou para o universo do UFC, inicialmente como entrevistador nos bastidores. Não era apenas um trabalho para ele, era uma paixão. Rogan é um ávido fã de artes marciais mistas e essa paixão transparecia em cada entrevista que ele conduzia. Mas Rogan não se contentou em ficar nos bastidores. Sua profunda compreensão do esporte e sua habilidade de se comunicar de forma clara e envolvente logo o levaram à cabine de comentários em 2002. Ali, ele não apenas descrevia as lutas, mas também educava o público, explicando as complexidades das técnicas e estratégias usadas pelos lutadores. Joe Rogan é mais do que um comentarista, ele é um embaixador do esporte. O que realmente o distingue é sua habilidade única de capturar a emoção bruta e a técnica refinada do MMA de uma forma que é acessível e envolvente para todos os tipos de público. Seja você um fã ávido de MMA ou alguém que está assistindo a uma luta pela primeira vez, Rogan tem o dom de tornar a experiência compreensível e emocionante. Mas o que talvez adicione a camada mais significativa de autenticidade e expertise aos seus comentários é sua própria experiência como praticante de artes marciais. Rogan detém a faixa preta em Taekwondo e Jiu-Jitsu brasileiro sob os ensinamentos de Jean-Jacques Machado. Ele também é um ávido praticante de Muay Thai. Essa formação não só lhe dá uma compreensão íntima das técnicas e estratégias usadas no octógono, mas também lhe permite se conectar com os lutadores de uma forma que poucos comentaristas podem. O UFC não é apenas uma organização esportiva, é uma marca global que transcende fronteiras e culturas. Com sua programação sendo transmitida em mais de 165 países, o UFC alcança uma audiência verdadeiramente global. Mas o que torna isso ainda mais impressionante é a diversidade linguística. A programação é traduzida e transmitida em mais de 40 idiomas, desde os mais falados, como o inglês e espanhol, até idiomas menos comuns em transmissões esportivas, como o tailandês ou o hebraico. Isso não apenas amplia o alcance do UFC, mas também o torna acessível e inclusivo para fãs de diferentes origens culturais e linguísticas. Quando se trata de demografia, o UFC tem um apelo particularmente forte para a geração millennial, aqueles com idades entre 18 e 34 anos. Isso é notável porque muitos outros esportes estão lutando para capturar e manter a atenção dessa faixa etária. O UFC conseguiu isso de várias maneiras. Primeiro, a mídia social e conteúdo digital. O UFC tem uma presença robusta nas redes sociais, oferecendo conteúdo que vai desde destaques de lutas até entrevistas exclusivas e bastidores. Isso ressoa com os millennials que são nativos digitais. Segundo, formato rápido e emocionante. Ao contrário de esportes como beisebol ou golfe, que podem ser mais lentos e metódicos, o UFC oferece uma ação rápida e emocionante que se alinha bem com a procura dos millennials por entretenimento instantâneo. Terceiro, personalidades e narrativas. O UFC também faz um excelente trabalho em construir histórias em torno de seus lutadores, muitos dos quais têm personalidades maiores do que eles mesmos. Isso cria uma conexão emocional que vai além do simples ato de assistir a uma luta. Quarto, eventos ao vivo e experiências. O UFC também oferece uma experiência de evento ao vivo incomparável, com produções de alta qualidade e atmosferas eletrizantes, que são especialmente atraentes para os jovens que valorizam experiências autênticas.
O alcance global e a demografia do UFC são testemunhos de sua habilidade em se conectar com uma audiência diversificada e em constante mudança. A organização não apenas rompeu barreiras geográficas, mas também conseguiu capturar a imaginação de uma geração que é notoriamente difícil de agradar. Em dezembro de 2013, o UFC lançou o UFC Fight Pass, um serviço de assinatura digital que foi um divisor de águas para a organização e para o mundo das artes marciais mistas. Esse serviço não é apenas uma biblioteca de lutas passadas, ele oferece uma gama de conteúdos exclusivos, desde eventos ao vivo até documentários e séries originais. Isso permitiu que o UFC se conectasse com seus fãs de uma forma mais direta e personalizada, oferecendo a eles a capacidade de assistir a conteúdo sob demanda, de acordo com suas próprias programações. Além disso, o Fight Pass abriu novas oportunidades de monetização para o UFC, ao mesmo tempo em que estabeleceu um novo padrão de como o conteúdo de esportes de combate pode ser consumido. Em 2015, o UFC fez uma parceria com a agência antidopagem dos Estados Unidos, a USADA, para lançar um programa antidoping abrangente. Essa foi uma decisão estratégica e ética que levou o UFC a um novo patamar em termos de integridade esportiva. O programa permite testes aleatórios durante o ano, tanto dentro quanto fora da competição, e é administrado de forma independente pela USADA. Isso não apenas ajuda a garantir um jogo nivelado para todos os atletas, mas também fortalece a reputação do UFC como uma organização que prioriza a justiça e a segurança dos atletas. Também em 2015, o UFC introduziu o primeiro kit de luta e política de equipamentos para atletas, em parceria com a Reebok. Essa iniciativa foi mais do que apenas uma mudança estética. Ela representou um esforço para profissionalizar ainda mais o esporte. Os kits são projetados especificamente para atender às necessidades dos atletas de MMA, desde a qualidade do material até a ergonomia. Além disso, a parceria com uma marca global como a Reebok também ofereceu aos atletas do UFC uma plataforma mais ampla para ganhar reconhecimento e patrocínio. As inovações e parcerias do UFC demonstram um compromisso contínuo com a evolução e a integridade do esporte. Seja através da adoção de tecnologia de ponta, da implementação de políticas rigorosas de antidoping ou da colaboração com marcas globais para melhorar o equipamento dos atletas, o UFC continua a definir o padrão para o que é possível no mundo das artes marciais mistas. O UFC fez história ao se tornar a primeira organização de esportes de combate a fornecer cobertura de seguro para lesões relacionadas ao treinamento. Isso foi um marco significativo não apenas para o UFC, mas para todo o mundo das artes marciais mistas. Antes dessa iniciativa, muitos atletas enfrentavam dificuldades financeiras devido a lesões sofridas durante o treinamento. A cobertura de seguro mudou o jogo, permitindo que os atletas se concentrassem mais em seu desenvolvimento e preparação, sabendo que teriam algum tipo de rede de segurança. Isso também elevou o padrão de segurança e bem-estar no esporte, incentivando outras organizações a seguir o exemplo do UFC. Em 2016, o UFC deu outro passo significativo ao estender sua parceria com o Cleveland Clinic, uma das principais instituições médicas dos Estados Unidos, para apoiar o estudo da saúde cerebral dos seus lutadores. Essa parceria não é apenas uma ação filantrópica, é um investimento na longevidade e bem-estar dos atletas que compõem o núcleo de organização. O estudo visa desenvolver métodos para detectar os sinais mais sutis e iniciais de lesões cerebrais em atletas expostos a traumas na cabeça. Isso pode ter implicações de longo alcance, não apenas para os lutadores de MMA, mas para atletas de todos os esportes de contato. O compromisso do UFC com a saúde vai além das manchetes e dos comunicados à imprensa. Ele se reflete em ações concretas que têm o potencial de melhorar a qualidade de vida dos atletas, tanto dentro quanto fora do octógono. Além disso, essas iniciativas colocam o UFC na vanguarda da ética esportiva, estabelecendo um precedente para outras organizações seguirem. Em um esporte tão fisicamente exigente e potencialmente perigoso como o MMA, esses compromissos com a saúde são não apenas louváveis, mas necessários. Em agosto de 2016, o UFC entrou em uma nova era quando foi adquirido pela Endeavor, uma empresa global de esportes, entretenimento e moda. Essa aquisição não foi apenas mais um negócio, ela marcou a maior aquisição financeira de uma propriedade esportiva até aquele momento. Isso enviou ondas de choque através do mundo dos esportes e dos negócios, redefinindo o que era possível em termos de valor e escala para uma organização esportiva. A aquisição também incluiu parceiros estratégicos como a Silver Lake Partners e KKR, empresas de investimento de renome que trouxeram não apenas capital, mas também expertise em expansão e estratégia de negócios. Isso abriu novas portas para o UFC em termos de alcance global, diversificação de receita e desenvolvimento de novas plataformas de conteúdo.
A entrada desses parceiros estratégicos sinalizou uma ambição maior para o UFC, não apenas como uma organização de esportes de combate, mas como uma marca de entretenimento global. A aquisição pela Endeavor não foi apenas um voto de confiança no potencial de crescimento do UFC. Foi também um reconhecimento do trabalho árduo, inovação e compromisso com a excelência que o UFC demonstrou desde a sua criação. Com o apoio financeiro estratégico da Endeavor e seus parceiros, o UFC tem a oportunidade de expandir ainda mais suas operações, entrar em novos mercados e talvez até diversificar em novas áreas de entretenimento e mídia. A aquisição de 2016 foi um momento definidor na trajetória do UFC, solidificando seu lugar não apenas no panteão dos esportes, mas também no mundo dos negócios de alto nível. Ela serviu como um testemunho do poder, da visão, da execução e da capacidade do UFC de se conectar com fãs em todo o mundo e sinalizou um futuro brilhante e expansivo para a organização. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Você concorda que o UFC é mais do que apenas uma organização de esportes de combate, mas sim uma potência global que redefine o mundo das artes marciais mistas? Qual é a sua opinião sobre as inovações e parcerias que têm moldado o UFC ao longo dos anos? Deixe suas impressões nos comentários. Estamos ansiosos para saber o que você pensa. E se você está tão fascinado quanto nós por esse universo, temos outros vídeos que você definitivamente vai querer conferir. Não perca nossas análises sobre os melhores momentos da história do UFC, os lutadores que mudaram o jogo e, claro, os momentos mais icônicos que definiram esse esporte. Basta clicar nos links que aparecerão na tela ou na descrição abaixo. Para mais análises aprofundadas como essa, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.